Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O livro que me vingou. Essa história que eu vou contar aconteceu há uns 5 anos, pouco antes da pandemia, quando eu ainda morava na minha antiga cidade com os meus pais na Serra Gaúcha. Tudo começou com um certo livro. Um livro que eu encontrei na biblioteca da minha escola. Na verdade, foi a funcionária da biblioteca quem me deu, pois ela disse que ele não se enquadrava com o perfil didático e eu poderia ficar com ele. Eu estava no 2º ano do ensino médio. Meus amigos, era um livro bem simples, capa preta, com um título escrito em branco e uma letra W com chifres bem grandes na frente. Então eu levei esse livro para a mesa e eu comecei a folheá-lo. Então eu vi que o livro, na verdade, era um compêndio de feitiços de vários tipos. Eu achei aquilo bem divertido e subversivo. Então eu decidi testar se realmente ele funcionava. Do alto dos meus 15 anos, isso pareceu ser uma ideia incrível. Eu levei o livro para casa e decidi lançar uma maldição descrita no livro. Sempre tinha uma ou outra pessoa que gostava de agir como uma pedra no meu sapato. O ensino médio não é fácil para ratos de biblioteca como eu, mas a minha história triste de bullying não vem ao caso nesse momento. Se o feitiço funcionaria ou não, não importava de fato. Eu apenas queria me vingar de alguma forma e agora, ao menos em alguma coisa, eu teria mais força do que eles. O intervalo durava 20 minutos e esse foi o tempo suficiente para eu ler as instruções e fazer um feitiço de maldição. Eu voltei para a aula quando tocou o sinal e eu segui o dia. A partir daí as coisas começaram a ficar minimamente interessantes. E eu tenho certeza que tudo começou no momento em que eu escrevi o nome do embuste no livro. Escrevê-lo no papel foi fácil, mas as consequências, essas ninguém poderia prever. Quando eu segui as instruções do livro para lançar uma maldição, tudo parecia simples. Concentre-se no alvo, visualize a queda e escreva o nome no sigilo. Ao menos eu fiz assim, pois as instruções do livro eram bastante amplas. Eu fiz tudo isso em um intervalo de 10 ou 15 minutos, mas as consequências demorariam um pouco mais do que isso para se concretizarem de fato. O nome do embuste estava gravado em minha mente como uma ferida aberta. Depois de anos de humilhações, eu não queria mais justiça. Eu queria era vingança, mesmo que eu não visse absolutamente nenhuma alternativa para fazer isso. Sim, eu escrevi o nome dele no livro e eu o amaldiçoei. E mesmo eu tendo feito tudo conforme dizia e feito com muita vontade, depois eu me senti um tanto quanto bobo. Eu reconheço que eu era esquisito, mas não é esse ponto. Mas eu queria vingança. Então, quando eu entoei o encantamento, eu senti algo se mover tanto em mim quanto ao meu redor. E os eventos que se seguiram foram, ao menos para o meu eu da época, maravilhosos. Mas hoje eu me julgo, sem arrependimentos, como inconsequente. Mas fazer o quê? Como eu iria saber que a coisa iria de fato funcionar? Eu pensei que fosse como fazer uma oração. Você ora e espera, até que esquece e nada acontece. Mas não foi isso que aconteceu. Sendo honesto, nas semanas que se seguiram, nada de muito grave aconteceu e eu acabei esquecendo o livro para lá, pois ele não era um livro de fato para leitura, e sim cheio de feitiços. Se você não está praticando, ele é meio chato, assim como ninguém lê um livro de receitas se não pretende fazer algum prato.
Mas em uma certa manhã, a aula seguia normalmente e fomos para a educação física. Eu havia apresentado um bilhete falsificado da minha mãe dizendo que eu tinha asma e eu não podia realizar atividade física, e essa mentira já durava anos. Como meu professor apenas dava uma bola de futebol para os meninos e uma de vôlei para as meninas e abandonava a turma no pátio, eu não precisava me preocupar com nada. No dia, o embuste estava jogando futebol e se achando o próprio Cristiano Ronaldo. Ele fez um gol e já foi tirando a camisa e fazendo toda aquela cena. Eu não gosto da ideia de compará-lo com valentões de filme americano, mas é mais ou menos nesse espectro. Jogo vai, jogo vem, ele caiu no chão. Eu acho que ele esbarrou em outro jogador, pelo que eu entendi, e no chão tinha um pedaço de vergalhão saindo do concreto, e ele deslizou sobre esse pedaço de metal, fazendo um belo de um corte na coxa. Eu ouvi o grito dele e eu levantei a cabeça para ver o que estava acontecendo. Meus amigos, eu particularmente confesso que eu me maravilhei com a quantidade de sangue que saía do rasgo da bermuda dele. Claro que isso foi mais uma oportunidade para ele aparecer mais um pouco. O cretino era forte, eu devo admitir. Ele nem chorou, mas aproveitou que já estava sem camisa para também tirar a bermuda e sair só de cueca e coberto de sangue pelo pátio. Foi aquele auê na quadra. Muita gritaria, pessoas tirando fotos e ele fazendo pose. A ambulância chegou depois e ele foi para o hospital. A vida então seguiu normalmente. Embora eu tenha ficado um pouco feliz com o que aconteceu, eu jamais associei com a maldição que eu havia lançado, pois a maldição era para matar e não apenas para causar ferimentos. Alguns dias depois, ou no dia seguinte, eu não me lembro muito bem, ele voltou para a escola de muletas, curativos, alguns pontos, e imediatamente ele se tornou ainda mais o centro das atenções. Mas foram dias de paz, pois agora ele podia se preocupar com ele mesmo e me deixar sossegado. Mas alguns dias se passaram e ele acabou melhorando, mas ele ficou com uma pequena sequela do acidente. Inexplicavelmente ele ficou manco da perna onde ele sofreu o corte. E ele sempre se queixava de dores na coxa, mesmo que nenhuma sequela real tenha ficado. O músculo estava inteiro, as pernas estavam do mesmo tamanho, tudo aparentava estar normal, mas ele sempre reclamava de não conseguir andar por muito tempo ou correr. Nós percebemos que com o passar do tempo ele compensou na academia, ficando com os braços mais fortes e grandes, mas as suas pernas pareciam mirrar. E ele cada vez ficava mais isolado. Algumas pessoas diziam que ele só gostava da atenção que recebeu quando esteve ferido, e outros diziam que ele estava com um ferimento psicológico. Meus amigos, sem entrar em muitos detalhes, um certo dia ele sumiu. Uma tarde ele simplesmente não voltou para casa depois da aula. Isso aconteceu em uma sexta-feira, e na segunda a polícia apareceu na escola para fazer uma revista e conversar com os professores. E nesse processo, que eu não sei todos os detalhes, os policiais acabaram encontrando o corpo do embuste, pendurado por uma corda no vestiário da escola. Meus amigos, foi uma comoção sem tamanho. Ele não deixou cartas, que eu saiba, e nem nenhum outro tipo de aviso. Ele nem falou nada disso com ninguém. Ele apenas viu uma oportunidade e fez. Eu me lembro de me sentir muito assustado e aliviado na mesma medida. Hoje eu estou nos últimos momentos do meu curso de graduação em psicologia na capital, Porto Alegre. E o meu TCC é sobre o efeito psicológico de amputações em atletas. Eu converso com muitos atletas paralímpicos e paradesportos, buscando entender esse tipo de situação. Se a minha maldição influenciou objetivamente no que aconteceu com ele, eu não sei. Mas essa é uma forma de eu resolver essa história comigo mesmo.
Muito obrigado a todos pela atenção. O livro maldito de São Cipriano. Boa noite a todos. Meu irmão sempre teve uma queda por coisas estranhas. Quando ele apareceu em casa com aquele livro, o famoso Livro de São Cipriano, eu não fiquei surpresa. Era um exemplar velho com páginas amareladas e uma capa tão gasta que mal se lia o título. Ele dizia que era apenas curiosidade, que ele gostava de explorar o desconhecido. Mas, no fundo, algo naquele livro me incomodava. Era como se ele exalasse uma energia pesada que deixava o ambiente mais frio. No começo, tudo parecia normal. O meu irmão ria das minhas preocupações e dizia que eu era supersticiosa demais. Ele lia o livro antes de dormir e, conforme o tempo passava, ele parecia cada vez mais fascinado por ele. E então, os acontecimentos estranhos começaram. Uma noite, enquanto eu visitava minha mãe, o meu irmão apareceu com uma expressão assustada. Ele contou que acordou de madrugada com um som de passos no corredor. Ele jurava que havia trancado todas as portas, mas ao investigar, ele encontrou o livro caído no chão, aberto em uma página cheia de símbolos que ele não se lembrava de ter lido. Nós pensamos que fosse a sua imaginação, mas os eventos começaram a se multiplicar. Luzes piscavam na casa dele sem motivo aparente. Objetos desapareciam de lugares onde ele tinha certeza de que os havia deixado. Uma vez ele me ligou dizendo que sentia alguém observando enquanto ele dormia. Eu sugeri que ele se livrasse daquele livro, mas ele apenas riu e disse que eu tinha cismado com aquele livro e que nele só havia muitas bobagens. Foi então que uma tragédia maior aconteceu. O meu irmão foi vítima de um assalto a caminho do trabalho. O ladrão, nervoso, atirou e a bala atingiu a sua coluna. Ele ficou paralisado, confinado a uma cadeira de rodas. Mesmo assim, o livro continuava ao lado da sua cama como um companheiro inseparável. Se esse episódio teve algo a ver com aquele livro, claro que a gente não sabe. Mas, meus amigos, ouçam as coisas que aconteceram a seguir e me digam nos comentários o que vocês acham. Durante a cirurgia para tratar os danos causados pelo tiro, ele contraiu hepatite C. A partir daí, a vida dele se tornou um ciclo de sofrimento. O fígado começou a se deteriorar, causando dores insuportáveis e deixando a sua barriga tão inchada que ele parecia uma mulher grávida. Ao longo dos anos, ele passou por muitas internações, tratamentos e, por fim, um transplante de fígado que trouxe um fio de esperança. Mas a maldição parecia acompanhá-lo. A hepatite atacou o novo órgão, destruindo-o em poucos meses. Luciano, os acontecimentos sobrenaturais não pararam. Em uma visita, enquanto estávamos conversando no quarto dele, eu senti um calafrio súbito. Quando eu olhei para a prateleira, o livro parecia ter mudado de posição como se alguém o tivesse movido. O meu irmão apenas sorriu e me disse: "Você está se deixando levar. Isso é só um livro." No entanto, ele também começou a mudar. Ele ficava cada vez mais irritado, como se algo estivesse consumindo a sua paciência e a sua energia. Uma noite ele confessou que tinha pesadelos constantes. Ele me contou que ele via sombras no canto do quarto e em algumas noites ele acordava com a sensação de que mãos geladas apertavam seu pescoço. Mesmo assim, ele se recusava a se desfazer daquele livro. Meus amigos, quando ele morreu, aos 50 anos, após uma longa batalha contra a doença, o peso do sofrimento dele parecia ter impregnado tudo ao seu redor. Durante o velório, a esposa dele me chamou em particular e contou uma coisa que me deixou muito impressionada. Ela me disse que na noite antes dele falecer,
ela ouviu vozes sussurrando no quarto. Quando entrou, ela viu o livro aberto, mesmo tendo certeza de que ela o havia guardado no armário. Assustada, ela decidiu queimá-lo no quintal. Mas isso não trouxe paz. Ela me contou que depois do enterro, objetos começaram a se mover na casa dela. O som de páginas sendo viradas ecoava no silêncio da madrugada. Em uma noite, enquanto ela assistia à televisão, ela viu uma sombra passar pelo corredor e desaparecer no quarto onde o livro costumava ficar. Luciano, o negócio ficou tão sério que ela decidiu se mudar. Ela não suportava mais viver naquele lugar, cercada pelas lembranças e pelos fenômenos inexplicáveis. Eu mesma fui até lá para ajudá-la a arrumar as coisas, e enquanto eu esvaziava o quarto do meu irmão, eu senti uma presença tão intensa que eu precisei sair para respirar. Hoje eu penso muito sobre tudo isso. Meu irmão sempre dizia que era superstição, que o livro era inofensivo. Mas será que era mesmo? Ou será que ele despertou algo que ninguém deveria ter tocado? Muito obrigada a todos pela atenção e uma ótima noite. A chave menor de Salomão. Muito boa noite, Luciano e ouvintes do canal. Eu me chamo Nuno, sou português da cidade de Santo Tirso, que fica no norte do país. Eu sou um grande admirador da cultura brasileira e particularmente do vosso canal. Há alguns anos eu era apenas um adolescente curioso, sempre em busca de aventuras com meus amigos. Nós passávamos boa parte do tempo brincando na obra que meu tio estava construindo. Era um lugar cheio de espaços vazios e sombras, perfeito para nossa imaginação correr solta. Em um desses dias, passando pela casa de outros amigos, eu percebi que eles estavam do lado de fora conversando em um tom sério. Eu fui até eles curioso para saber o que estava acontecendo. O que eles me contaram foi algo que eu nunca esqueci. Eles haviam comprado o famoso livro A Chave Menor de Salomão, um lendário e muito famoso, ao menos aqui na Europa, grimório de magia negra. Movidos pela curiosidade, eles decidiram lê-lo juntos tarde da noite na casa de um deles. As primeiras páginas já os deixaram desconfortáveis, mas foi quando chegaram a um capítulo específico que tudo começou a mudar. O texto dizia claramente que aquele capítulo não deveria ser lido sem uma cruz benzida por perto. Eles não tinham nenhuma e então ignoraram esse importante aviso. Naquela mesma noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Um deles relatou que, enquanto tentava dormir, ouviu vozes sussurrando ao pé da cama. Outro jurava ter ouvido o som de cascos como os de um bode atravessando o corredor. Mas o caso que mais me impressionou foi um de um amigo que disse que a luz do quarto se acendia sozinha, mesmo depois que ele a apagava. Ele dizia que as portas do guarda-roupas e do quarto também se abriam sem explicação. Ele levantava, fechava tudo e minutos depois, tudo acontecia de novo. A irmã desse amigo confirmou parte da história. Durante a noite, ao ir ao banheiro, ela disse que viu a porta do quarto dele aberta e a luz acesa, mas ela achou que ele estava acordado. Essas coisas continuaram acontecendo por semanas, até que misteriosamente elas pararam. Eu fiquei fascinado. Algo dentro de mim queria acreditar que tudo era apenas uma história inventada para me assustar, mas ao mesmo tempo uma parte de mim desejava ver aquilo com meus próprios olhos. Eu comentei sobre o livro com a minha mãe, dizendo que eu queria um exemplar. Ela riu e achou que era só uma fase. Ela até me levou a algumas livrarias, mas quando eu perguntei pelo livro, os atendentes me olhavam como se eu fosse maluco. Um deles chegou a dizer que muitas pessoas haviam tirado a vida por causa daquele livro. Quando a minha mãe ouviu isso, ela me proibiu de comprá-lo. Mas, meus amigos, eu era muito teimoso.
Algum tempo depois eu entrei em uma livraria diferente e eu perguntei novamente. A atendente hesitou, mas foi até o depósito buscar o livro. Quando ela o colocou no balcão, eu senti um arrepio. Tomado pelo fascínio, eu o comprei na mesma hora. Naquela mesma tarde, eu fui com um amigo até o meio de um monte afastado para lermos o livro. Nós levamos 2 cruzes benzidas, lembrando o aviso que meus amigos haviam ignorado. Nós começamos a leitura em voz alta e, conforme avançávamos, a sensação de desconforto tomou conta de nós. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado, como se algo invisível estivesse nos observando. Nós decidimos então parar. Eu guardei o livro em casa escondido porque eu tinha ouvido dizer que queimar aquele livro poderia atrair maus espíritos. Meus amigos, eu juro a vocês que a simples presença daquele livro parecia trazer uma aura pesada ao meu quarto. Na escola, eu contei a história para alguns colegas. Um deles, cético, quis comprá-lo. Eu o vendi para ele sem pensar 2 vezes, mas no dia seguinte ele devolveu dizendo que o livro o fazia sentir-se mal. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Um dia eu levei o livro para a escola e eu conversei com a psicóloga sobre o que estava acontecendo. Ela ouviu em silêncio e depois me olhou com uma seriedade que me deixou arrepiado. Eu, no seu lugar, não brincaria com essas coisas. Mas depois disso, eu passei o livro a um amigo que o deu a uma prima. Poucos dias depois, ela também se livrou do livro, dizendo que ele estava a deixando maluca. Eu não sei o que foi feito dele desde então, mas uma coisa é certa, nunca mais eu me envolvi com essas coisas. O que mais me marcou foi algo que aconteceu com a irmã de um dos meus colegas. Ela começou a agir de uma forma estranha, como se estivesse sendo controlada por alguma força maligna. Os pais dela tiveram que levá-la a uma bruxa para se livrar do que quer que estivesse se manifestando. Desde então, toda vez que eu ouço falar nesse livro, eu sinto um arrepio. Eu não sei se tudo o que aconteceu foi real, mas, sinceramente, eu não faço a menor questão de descobrir. Muito obrigado, Luciano, por ler a minha história, e um grande abraço a todos do Brasil. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. O alerta sobrenatural. Meus amigos, minha gravidez deveria ser um dos momentos mais felizes da minha vida. Mas em vez disso foi um período cheio de medo e incertezas. Desde o início, eu enfrentei muitas complicações. Os médicos me alertaram que a minha gestação era de risco e que havia a possibilidade de eu perder a minha filha. Eu já estava emocionalmente abalada quando eu comecei a ter pesadelos muito pesados praticamente todas as noites. No começo eles eram apenas estranhos e desconfortáveis, mas com o tempo eles foram ficando cada vez piores. Era sempre a mesma sensação. Eu me via em um lugar escuro cercada por sombras, enquanto vozes sussurravam o meu nome. Em algumas noites eu acordava com a impressão de que havia alguém no quarto, mesmo sabendo que eu estava sozinha. Uma manhã, exausta de tanto medo e sem saber o que fazer, eu contei tudo a uma amiga próxima. Ela era uma pessoa prática, mas também acreditava em energias e espiritualidade.
Depois de ouvir o meu relato, ela sugeriu que eu procurasse ajuda espiritual. No começo, eu hesitei. Eu nunca fui ligada a essas coisas, mas com o desespero crescendo, eu decidi tentar. Depois de procurar na internet, eu encontrei o perfil de uma mulher que dizia jogar cartas e trabalhar com limpeza espiritual. Algo nos olhos dela, mesmo eu a tendo visto apenas por foto, me passou confiança. Eu marquei o horário e alguns dias depois eu fui até o local combinado. A mulher me recebeu em uma sala pequena e aconchegante com um cheiro suave de incenso e velas acesas em um canto. Ela pediu que eu me sentasse, embaralhou as cartas e começou a jogar. Conforme as cartas caíam, parecia que ela lia a minha vida como em um livro aberto. Você carrega um trauma de infância, não é? Ela perguntou de repente. Eu parei surpresa. Era verdade. Uma coisa marcante havia acontecido comigo quando eu era criança, mas isso era algo que eu raramente mencionava, até mesmo para as pessoas mais próximas. Ela então continuou. Esse trauma abriu um espaço para uma energia pesada que se transformou em uma coisa muito mais séria. Luciana, eu senti um arrepio subir pela minha espinha. Ela então virou outra carta e olhou para mim, séria. Você conhece São Cipriano? Eu balancei a cabeça confusa e eu disse que eu nunca havia ouvido falar daquele nome. Ela então suspirou profundamente. Alguém usou o livro dele para fazer magia negra contra você. Seu nome foi escrito em uma página e enterrado junto com o livro. Esse é um trabalho para causar sofrimento e, eventualmente, morte. Foi aí que meu coração disparou. Era muita informação para processar, mas ao mesmo tempo tudo fazia sentido. Os pesadelos, as complicações na gravidez, o peso invisível que parecia me seguir. Eu mal conseguia falar. Com a voz trêmula pelo pavor, eu perguntei o que eu tinha que fazer. Ela recomendou que eu procurasse ajuda para desfazer aquele trabalho. Ela me passou o contato de outra pessoa que, segundo ela, era especialista nesse tipo de situação. Antes de eu sair, ela fez uma oração rápida por mim e me deu um talismã de proteção. Naquela noite, os pesadelos voltaram, mas foram diferentes. Em vez de apenas sussurros, eu vi algo claramente. Eu vi uma figura sombria segurando um livro aberto com páginas rasgadas e manchas vermelhas como sangue. Eu acordei com o coração disparado, sentindo como se alguém tivesse entrado no meu quarto. Meus amigos, nos dias seguintes, felizmente eu comecei a perceber algumas mudanças. Os pesadelos diminuíram e a sensação de peso começou a desaparecer. Até as complicações da gravidez se estabilizaram. Por um momento eu comecei a acreditar que tudo estava se resolvendo. Meses depois, com a minha filha já nos braços, eu decidi procurar novamente a mulher que havia jogado as cartas para mim. Eu queria agradecê-la e talvez entender mais sobre o que havia acontecido. Mas, para minha surpresa, ela havia simplesmente desaparecido. A página dela na internet não existia mais. O telefone estava fora de serviço e ninguém parecia saber quem ela era. Eu passei dias tentando encontrá-la sem sucesso. Um dia, enquanto eu olhava para o talismã que ela havia me dado, uma ideia me ocorreu. E se ela nunca foi uma pessoa de verdade? Naquela mesma noite, enquanto eu refletia sobre tudo, eu senti um leve aroma de incenso no ar. Eu olhei ao redor, mas não havia nada aceso. Foi então que eu percebi. Talvez ela tivesse sido enviada para me proteger como um anjo disfarçado. Meus amigos, hoje a minha filha está saudável e a minha vida voltou ao normal. Mas toda vez que eu penso naquele período, eu sinto um arrepio. Eu aprendi que há forças invisíveis ao nosso redor, algumas querendo nos proteger e outras nos destruir. E de agora em diante, eu jamais subestimarei o poder do inexplicável.
Muito obrigado a todos que ouviram meu relato até o final. Um grande abraço e uma boa noite a todos.